Ministros de Lula vão defender deputado que invadiu igreja. Então, esse deputado está com um processo de cassação na Assembleia Legislativa lá do Paraná. Se você gosta desse tipo de conteúdo, do nosso conteúdo, e desse tipo de notícia, se inscreva no nosso canal e dê um like. Então, essa matéria saiu hoje, no dia 9 de julho, agora pela manhã. Renato Freitas, o nome dele. A pedido de cassação, responde a pedido de cassação. Então, esse deputado, que na época era vereador, invadiu uma igreja. Né? A gente se lembra desse caso. Então, o deputado, hoje ele é deputado estadual, Renato Freitas, do PT, lá no Paraná. Arrolou como testemunhas, no seu caso, ministros de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele foi pedir ajuda ao PT, aos ministros de Lula, para serem as suas testemunhas no processo de cassação, para se defender do processo de cassação aberto contra ele na Assembleia Legislativa do Paraná. É a terceira vez, né, que responde a ações disciplinares. Silvia Almeida, Direitos Humanos, da pasta de Direitos Humanos, está como testemunha. Aniele Franco, Igualdade Racial, foram incluídos, então são 2 ministros de Lula, foram incluídos no processo como testemunhas de Renato. A defesa do político foi entregue em junho e nesta segunda-feira, dia 10, o Conselho de Ética vai ter acesso à defesa dos deputados. Entendeu? Então, tá correndo lá essa cassação desse Renato Freitas, que na época ele invadiu uma igreja. O político do PT já foi cassado outras 2 vezes, enquanto era vereador de Curitiba. Freitas foi acusado de quebra de decoro parlamentar ao participar da invasão da igreja Nossa Senhora do Rosário durante um protesto contra o racismo. O então vereador foi cassado com 25 votos favoráveis e 5 contrários em junho do ano passado na Câmara Municipal, quando ele era ainda vereador. Dias depois, o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a sessão em que ocorreu a cassação, por entender que ela não cumpriu prazos legais. Então a Justiça sempre tem um jeitinho para aliviar os petistas, essas pessoas. Então, o que a gente vê é que são 2 pesos e 2 medidas. Então não cumpriu o prazo, aí foi lá e suspendeu. Freitas foi cassado de novo pela Câmara. Nessa última vez, 23 votos a favor e 7 contra. A votação foi em agosto de 2022. Freitas entrou com recurso na Justiça e obteve decisão favorável no STF, Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, recuperando o mandato de vereador nas eleições de 2022. Então, Renato Freitas se tornou deputado estadual com quase 58 mil votos pelo PT. Então tá aí o rostinho dele. As testemunhas agora são 2 ministros dos Direitos Humanos, né? E de outra pasta, né? Que é da Igualdade Racial, de Aniele Franco. Então existe uma proteção tremenda sobre esses vândalos, né? Essas pessoas que estão fazendo baderna na cidade. E a gente vê aqui, né, essa matéria no passado, foi em 23 de setembro de 2022, Barroso, ministro do STF, devolve o mandato de Renato Freitas, de vereador. Então ele foi cassado, aí vem o Barroso na instância superior, no Supremo Tribunal Federal, e devolve o mandato a ele. Então, eles passando a mão na cabeça desses caras, que poder fazer uma manifestação pacífica, você pode fazer, o PT pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Agora, invadir igrejas, isso não é bom. Isso é contra a democracia. Ele foi e invadiu a igreja.
Então o ministro do STF já citou racismo estrutural em sua decisão no passado e devolveu o seu mandato de vereador de volta para ele, para o Renato. Entendeu? Então tá aí, ó. O vereador Renato Freitas, ele invadiu a igreja. Parlamentar havia sido cassado 2 vezes por quebra de decoro. Então ele citou o racismo estrutural na decisão. Olha só a decisão. A cassação do vereador, que ele colocou, Barroso, ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta, envolvendo debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão. Então ele teve o direito da liberdade de expressão protegido por parlamentar negro voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação sistematicamente que aflige a população negra no Brasil, argumentou Barroso. Então, ele defendendo esse tipo de vandalismo nas igrejas. E você sabe que isso vira moda. Se o Supremo Tribunal Federal passa pano quente na cabeça desses deputados, vereadores, que invadem a igreja, isso já é um abuso, né? E isso incentiva ainda mais novos parlamentares de outras frentes, de outros partidos comunistas de esquerda, a também fazerem o mesmo. Porque chega lá e não dá nada. E o Barroso, o STF, vai e protege, anula todas as cassações, as condenações dos referidos parlamentares e vereadores e aí por aí fora. Então ele invadiu uma igreja, Nossa Senhora do Rosário. Aqui tem um vídeo, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá ele gritando, ele no meio da igreja. Aí tá falando que o presidente na época, o Bolsonaro, é um presidente racista. Entendeu? Então isso é liberdade de expressão, né? E aí são 2 pesos, 2 medidas que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil. E colocaram o Bolsonaro inelegível, tem pessoas presas, muitas coisas acontecendo. Mas para esse tipo de conduta, uma invasão numa igreja, a pessoa está assistindo uma missa numa igreja, de repente entra um bando de gente vestido de camisa vermelha, e gritando e falando mal do presidente da República. Isso aí não é quebra de decoro, isso aí não é um crime. É a livre liberdade de expressão. E aí, como é que fica? Então fica isso no ar, né? O que tem acontecido é que a justiça tem incentivado esse tipo de ação e isso está virando moda. Então se ele vê que não está dando nada para ele, e está até com 2 ministros agora defendendo a sua causa, agora o ministro de Direitos Humanos e da pasta da igualdade racial, então eles vão fazer coisas piores. Daqui a pouco eles vão até bater no padre, no pastor e não vai dar em nada, entendeu? Então é a justiça brasileira, no seu alto grau, incentivando esse tipo de conduta. Agora, os deputados, vereadores bolsonaristas que falam da corrupção, que o PT, essas coisas todas, que o Lula é ladrão, essas coisas, eles perdem o mandato. Estão com o mandato cassado aí. Entendeu? O Deltan, que não cometeu nada, ele feriu a liberdade de expressão, foi o mandato cassado. Né? A gente ficou sabendo, agora querem caçar também do Sérgio Moro. Então são 2 pesos e 2 medidas. Esse sujeito aí, ele pode fazer a manifestação dele, ele tem direito, ele agora é um deputado estadual. Eu também acho que não deveria caçá-lo, ele deveria ser punido lá, alguma coisa, pagar uma multa, porque isso que ele fez foi grave, é errado.
Mas não, o ministro do STF passa pano quente na cabeça dessa gente, enquanto que persegue a direita, persegue os seus opositores. Então são 2 pesos e 2 medidas, é isso que a gente está vendo. O monarca que vem falando alguma coisa na sua rede social, que não é bolsonarista, vai ser preso. Vão desligar a remuneração dele aqui no canal, no YouTube já, né? E aí não dá em nada. Agora, esse tipo de sujeito, ele chama até os ministros para serem testemunhas. E você acha que ele vai ser cassado? Claro que não. E se for cassado, o STF vai lá e devolve o seu mandato para ele novamente. O que não acontece com os da direita, as pessoas que estão falando a verdade, aí não tem liberdade de expressão. Não, você está com discurso de ódio, você está cheio de ódio no coração, isso não pode ser dito. Então a gente vai te caçar, a gente vai te aplicar uma multa. Estão aplicando a multa no presidente da República, no ex, de milhões de reais. Então são 2 pesos e 2 medidas. Foi certo? É certo ele invadir uma igreja e ficar gritando lá, umas senhoras lá, pessoas idosas, a maioria das pessoas que estão assistindo o culto lá, quer dizer, a missa, chega lá, invade uma porção de gente e com bandeiras e gritando lá. Isso não é um abuso? Né? Ele quer fazer a manifestação dele, ele vai lá para Brasília, ele vai lá, lá na esplanada, ele vai lá gritar lá na praça pública. Não é dentro de uma igreja. Então o Barroso achou que isso é normal, é liberdade de expressão. Falar mal de Jesus, xingar Jesus de tudo quanto é nome, de gay, de emoção de coisa, isso não tem problema. Agora, se os deputados da direita contra o governo falam alguma coisa do STF, do governo, são bandidos, são discurso de ódio, são golpistas, e vão presos e perdem o seu mandato. Como aconteceu com o Deltan, que vem falando que o governo está roubando, que foi o grande procurador da Lava Jato, já desfizeram a Lava Jato. Então a gente vê aí que esse Brasil não está bem. Existe um consórcio aí, que eles estão aí no poder e que só querem puxar a sardinha para o seu lado, para a sua brasa. E os outros, que se explodam. Então não existe democracia. Existe uma ditadura, que a gente está vendo aqui. Então ministros de Lula vão defender esse elemento. Ele era para ser cassado, na minha opinião? Não. Nem ele, nem Deltan, nem fulano, nem os outros que estão sendo caçados aí. Ele receberia uma repreensão disciplinar ali na Assembleia Legislativa. Uma multa ele pagaria e ficaria de olho nele se ele voltasse a fazer esse tipo de bagunça baderna. Porque isso que ele fez é errado. Invadir uma igreja domingo de manhã e chegar lá fazer essa confusão. O que tem a ver a igreja? Ele quis aparecer, ele quis os holofotes, ele bota uma melancia na cabeça. Ele quis aparecer e apareceu. E vai o STF, passa pano quente, passa pano na cabeça dele e libera. Agora ele está com toda a confiança. Daqui a pouco ele vai invadir outras igrejas, ele não vai dar em nada. Enquanto que os outros da direita estão recebendo multas, cassações e fechando suas redes sociais, como o Monark, entre outros aí. Esses são discursos de ódio, estão ferindo a liberdade de expressão. Mas esse sujeito que é do PT não está. Está até com testemunhas que são ministros hoje do atual governo. Então são 2 pesos e 2 medidas, Barroso. É isso que eu tenho para te dizer. Você sabe que é isso. Então, a gente está de olho aqui. Né? A gente está de olho. Isso não é democracia não, meu amigo. Isso não é democracia, não. Então, essa é a notícia, né? Tá aí, ó. A matéria saiu já no passado, foi em 2022. Eles entram dentro de uma igreja católica e fazem essa arruaça, essa baderna. As pessoas tomam um susto, até os idosos passaram até mal aí com essa gente, pensando até que era gente que ia assaltar lá a igreja. Quer fazer manifestação? Faz na praça, faz lá em Brasília. Vai gritar lá na frente da Assembleia. Não é ficar entrando, invadindo igrejas. Isso está completamente errado, Barroso. Completamente errado. E tem que fazer a justiça para todos. Não é só para um grupo exclusivo. Como os da esquerda, extrema esquerda, do PCdoB, partidos comunistas. Mas os partidos da direita recebem multas e são caçados.
como a gente tem visto. Isto não é democracia, isto é ditadura. Então está aí. Se você gostou desse tipo de notícia do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, está aí, ó. Dê um like no vídeo, clique no sininho para que você receba nossos novos vídeos, novas notícias. E estamos também aqui nesse canal. E é só você pesquisar no Google, Medsan News. Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima notícia, se Deus quiser.